Bem, como eu falei, são 206 ossos, a gente vai classificá-los em breve, e eles também têm funções, né? Então essas funções, uma eu já falei hoje aqui, por exemplo, o aparelho locomotor. Então a locomoção, juntamente com as articulações e os músculos estriados, o esqueleto é capaz de se locomover através de controles, né, do sistema nervoso central mediado pelo sistema nervoso periférico. Então, por exemplo, esses movimentos, né, e eu ficar em pé aqui, toda essa sustentação, tudo isso, o esqueleto está se movimentando, mas sem articulação, sem músculo, não tem movimento. E principalmente sem inervação não tem movimento, sem controle. Então, não necessariamente eu estou em pé aqui, assim, vamos lá, tem que ficar em pé, adquirir um hábito muscular específico. Não, automaticamente eu tenho um controle nervoso sobre músculos eretores da coluna vertebral, músculos do membro inferior, que mantém esse tônus muscular. Então, se eu tenho uma perda de consciência aqui por algum motivo, eu perco o tônus muscular, eu desmaio. Então, em tese, eu perdi o controle total sobre o meu aparelho locomotor. O exemplo disso é que eu desmaiei, que eu caí aqui. Em tese, alguém tem que vir e verificar os meus sinais vitais. Eu estou tecnicamente morto se eu cair aqui. Não, ele só caiu, teve uma queda de pressão arterial, ou não. Ou o cara infartou aí e caiu aí, perdeu, né, o tônus muscular. Então, em tese, o aparelho locomotor, ele é controlado, sim, pelo sistema nervoso central através do sistema nervoso periférico. Essas funções, então, elas vão desde formar o aparelho locomotor, a dar proteção para os órgãos vitais, o externo, a costela, protege os órgãos internos, o coração, o pulmão, né, o próprio fígado, né, no caso das costelas, as mais caudais, mais inferiores, nas porções à direita, né, também dá proteção para as estruturas mais superiores da cavidade abdominal. Então, a proteção que os ossos do crânio exercem sobre o sistema nervoso central. Então, o crânio da gente, o neurocrânio, ele protege os órgãos internos do sistema nervoso central, o encéfalo. A coluna vertebral protege a medula espinal. Então, isso também é uma função dos ossos, né? A proteção. Outra função importante dos ossos, além de formar aparelho locomotor através do sistema esquelético e dos outros sistemas articular e muscular, dar proteção aos órgãos, né? Eu estou aqui de pé, como eu falei, a sustentação. Então, a sustentação para estruturas do meu corpo e a sustentação do homem na posição bípede, por exemplo, é dado pelo sistema esquelético juntamente com o aparelho locomotor como um todo. Não é porque eu tô parado aqui, eu estou me movimentando e tem a pessoa que está caminhando, por exemplo, pode ter alguém me ouvindo agora, caminhando, escutando aí. A gente está com hábitos, né, musculares diferenciados. Você que está caminhando, por exemplo, escutando, né, está executando uma movimentação mais aparente do que a minha, mas eu tenho atividade muscular aqui nos meus braços e principalmente no meu tônus muscular que está mantendo a minha posição ereta e eu de pé aqui. Então tem atividade muscular, às vezes até na ausência de movimento aparente, tá bom? Então, sustentação, hematopoiese, o que é isso? No interior dos ossos, principalmente dos ossos, a gente vai ver mais tubulares, longos e ossos planos, achatados, né? Eu vou ter uma estrutura óssea esponjosa, né? que é um tipo de osso, histologicamente falando. Eu vou ter um osso mais compacto e um osso esponjoso, e nesse osso esponjoso eu vou encontrar essa medula óssea vermelha, que a gente chama, que é precursora das células do sangue. Então, a hematopoiese acontece justamente nessa medula óssea. Essas células migram para o sistema sanguíneo e, de certa forma, estabelece as diferentes funções que do sangue, né? E extremamente importantes para a nossa vida. Então, a hematopoiese se dá justamente na medula óssea, essa medula específica presente em ossos laminares ou em ossos longos,
onde eu vou encontrar na porção mais esponjosa desses ossos, nas suas epífises, né? Eu vou encontrar a medula óssea onde tem osso esponjoso. Então eu vou encontrar em ossos longos e em ossos laminares essa medula óssea vermelha, que vai fazer hematopoiese. E depósito de substâncias, né? De minerais e outras substâncias importantes para o nosso metabolismo. Falando um pouquinho disso, os ossos são muito diferentes, né? A gente vai ver isso na classificação. Essa diferenciação anatômica, morfológica desses ossos, ela é muito explicada até pela sua formação. Alguns ossos eles vão crescer com a ausência de tecido cartilaginoso, por exemplo, como acontece aqui na formação endocondral, mais típica de ossos longos. Ossos como o fêmur, o rádio, a tíbia, a fíbula, né? E existem ossos que crescem através de tecido mesenquimal, meio diferenciado, né? Que a gente vai chamar de crescimento intramembranoso. Então, por exemplo, e esse tipo de crescimento ósseo específico, ossos como os ossos parietais, por exemplo, quando a criança... quando o recém-nascido, ele nasce com fontanelas, com moleiras, né? Então, é sabido que existem regiões no crânio que, se você observar, elas são ausentes de tecido ósseo formado ainda. Você tem tecido fibroso circundando massas ósseas já formadas ou em formação, e essa formação vai ocorrendo de uma região mais central para uma região mais lateral até encontrar o outro osso que também está crescendo num processo bem parecido. E aí vai se substituindo e até vai se ossificar no futuro, né? Formam suturas, que é um resquício desse crescimento através de tecido fibroso que se estabelece ali e forma uma placa óssea meio que única. Isso acontece na calvária, por exemplo, nos ossos mais altos aqui da abóbada craniana, né? Diferentemente do tipo de crescimento ósseo que observa em ossos longos, onde eu tenho num osso longo duas extremidades e uma parte mais central, que é a diáfise, as extremidades das epífises, e eu tenho um crescimento longitudinal desse osso através de estruturas cartilaginosas, que é um tipo de articulação também, um tipo que a gente chama de sincondrose, né? Uma sincondrose que não vai ser permanente, ela vai ser temporária. Uma sincondrose temporária, porque ela vai acabar ossificando e desaparecendo, mas o osso vai crescendo a partir das extremidades, a partir desse tecido cartilaginoso. A gente chama esse tipo de crescimento endocondral. Outra coisa interessante para falar de tecido ósseo é essa classificação em tecido ósseo primário e tecido ósseo secundário. O tecido ósseo primário, ele não é presente em adultos, né, exceto em algumas regiões. A característica dele é ser não lamelar. Lamelar é a distribuição dessa formação do tecido ósseo que se dá em lamelas, em estruturas. E no osso mais compacto, no osso mais secundário, aonde eu vou encontrar essas lamelas de formação, ele se estabelece de maneira a circundar uma justaposta à outra e justamente formando a massa óssea específica em si. Então você tem o osso do tipo não lamelar e fibras colágenas, sem uma organização muito definida, que justamente seriam essas estruturas que vão formar essas lamelas juntamente com as estruturas ósseas específicas histológicas. Na histologia, a célula básica é o osteócito e a célula formada, né, aquela que já estabeleceu a matriz óssea e já terminou de trabalhar, né, ela se transforma em osteócito e fica só mantendo essa matriz óssea estabelecida. Então você tem os osteoblastos, que são células características de formação de tecido ósseo, de matriz óssea. Depois desse osso já neoformado, esse osteócito fica estabelecido nesse sistema que a gente chama de Havers e se comunicando através de canais, né, específicos uns com os outros, justamente através desses canais de Volkmann. São epônimos, eu não gosto muito de utilizar epônimos, mas são nomes consagrados. E aí formam esse tecido ósseo secundário característico de adulto.
seja no osso compacto ou seja no osso esponjoso. Então, esse sistema de canais e de comunicações não quer dizer que o osso é esponjoso, é simplesmente a estrutura dessa matriz óssea formada, enrijecida. Né? A estrutura óssea endurecida, ela se dá principalmente por causa de estruturas químicas presentes, importantes, na estrutura do osso, da matriz óssea, que vai, de certa forma, estabelecer essa estrutura compacta e rígida. Né? O colágeno, por exemplo, está diretamente relacionado com essa estrutura, porque ele fica organizado em lamelas. Né? Então, os osteócitos aqui representados, eles mantêm comunicações através desses canais, né? Isso transversalmente, enquanto esses outros canais de Volkmann, que vão manter estruturas internas importantes para a nutrição desse osso, para a vida desse osso, para que ele não morra, não entre em processo degenerativo. Então, osteócitos, né, as lamelas e as pontes de comunicação. Essas lamelas, elas se distribuem de forma concêntrica, bem justapostas, o que vai estar variando e dando, de certa forma, se o osso é estabelecido de maneira mais compacta ou mais esponjosa, vai ser justamente essa distribuição, não que ela vai ser ausente ou não. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma representação de como que essas lamelas formadas dessa matriz óssea vão se estabelecer. Então, eu tenho o osso compacto e esse osso esponjoso. Então, por exemplo, aqui são ossos do neurocrânio, aqui são os ossos parietais, por exemplo, aqui são as suturas, são articulações fibrosas com tecido fibroso, uma articulação imóvel, e esse crescimento desse osso aqui, por exemplo, ele é um crescimento intramembranoso, diferente de um osso longo, né? Isso aqui é um osso longo, ó, né? Que osso é esse? É um húmero, né? Com a cabeça do húmero, aqui é o epicôndilo medial. Aqui o osso longo ele tem duas epífises, uma diáfise, e o tipo de crescimento ósseo aqui é endocondral, acontece através de uma linha de crescimento ósseo que eu vou chamar de metáfise. Então eu tenho diáfise, epífises e as linhas de crescimento ósseos longitudinais, que são as metáfises. Bem, retomando a anatomia, após uns breves comentários sobre a histologia, histologia é anatomia microscópica. Então, ela tem que ser sim citada para a gente entender essa estrutura macroscópica. Então, a função do osteoblasto, do osteócito, né, do osteoclasto, na destruição, entre aspas, dessa matriz já formada, né, como que o osteoblasto ele vai atuar nessa modelagem do osso, como que o osteócito vai manter, através dessas comunicações com outros osteócitos, e com a manutenção dessa matriz óssea, né? Então tem toda uma vascularização, estruturas que passam nessas regiões de canais mais longitudinais, a estrutura em lamelas, de formação através de colágeno, que é muito importante saber, do cálcio, diferenciar esse osso compacto do osso esponjoso. O osso esponjoso ele é mais caracterizado e mais característico de ossos laminares, né? E característico também nas epífises, dos ossos longos, não na diáfise. Na diáfise eu tenho o osso mais enrijecido, no osso mais compacto, e geralmente com uma porção tubular, onde eu vou encontrar uma parte de medula mais amarelada, né? Então essa morfologia do osso também não pode ficar de lado. Voltando para a anatomia, como eu falei, o importante é a gente nomear, localizar e classificar esses ossos também. Então eu vou falar agora um pouquinho da classificação desses ossos, dos ossos do esqueleto humano. Então, os ossos, eles, para serem classificados, a gente tem que entender que a gente, quando vai classificar alguma coisa, a gente coloca alguns critérios. Então, por exemplo, ou alguém, né? Você vai classificar um humano, um ser humano, você pode atribuir critérios diferentes para a classificação. Critérios, como eu falei, morfológicos ou critérios específicos que você pode escolher. Então, no osso é a mesma coisa. Eu vou estabelecer alguns critérios para a classificação, principalmente para a classificação principal desses ossos, que é essa primeira parte aqui que eu separei aqui.
de acordo com as suas dimensões. Então, por exemplo, se eu tiver um osso onde o comprimento desse osso vai prevalecer sobre a largura, sobre a espessura desse osso, eu vou classificar esse osso como osso longo. Ossos onde existe uma equivalência entre essas dimensões, ossos curtos. Já vou falar em alguns exemplos e falar mais um pouquinho. Ossos onde predomine uma estrutura achatada, né? Ele é visivelmente achatado, mais plano, mais laminado, vou chamar de laminar. Você pode chamar de plano, laminar, achatado, osso chato, não é? Mas eu prefiro a estrutura laminar, porque a gente tem chato é você, Henrique, osso não. Como a gente tem essa classificação aí do senso comum, né? Eu gosto de utilizar mais esse termo aqui, laminar. Né? E ossos irregulares. Então, o osso irregular, o nome já está dizendo, é um osso que você não vê uma forma assim de comprimento específico e tal. Ele tem muitos prolongamentos, muitas reentrâncias, acidentes anatômicos. Né? O que é um acidente anatômico no osso? É uma parte do osso que chama uma atenção a mais, assim, ele faz uma proeminência em forma de crista. Aí eu vou denominar em tubérculos, tuberosidades, processos ósseos, é um osso onde você vê meio que uma parte dele assim saindo da massa principal. Por exemplo, uma vértebra é um osso irregular, tem um corpo, tem um forame é um buraco num osso, né? Tem um forame, tem processos em forma de espinha, processo espinhoso em forma de espinho, né? Processos orientados transversalmente na posição anatômica, processo transversal ou transversário. Existem processos articulares, acima e abaixo, superior e inferiormente, processos articulares superiores e processos articulares inferiores. Quer dizer, processo mamilar, processo acessório. E aí você vê a vértebra, ela tem uma forma completamente irregular. Quando você pega alguns ossos do crânio, por exemplo, o osso esfenoide, o osso etimoide, eles possuem uma forma irregular. Eles não são longos, nem curtos, nem planificados, achatados, laminares, são ossos irregulares. Não tem nada de errado ele em ser irregular, mas é justamente através do critério. Outra coisa, ossos longos não quer dizer que o osso é grande. Por exemplo, o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, o osso da coxa, importante isso, tá? Coxa, perna e pé, braço, antebraço e mão. Cuidado, qual é o osso da perna? Quais os ossos da perna? Tíbia e fíbula. Quais são os ossos do braço? Húmero, só o húmero. Presente no ombro eu tenho clavícula e escápula. No braço, húmero. Quais os ossos do antebraço? Rádio e una. Então, o braço não é o segmento todo. No senso comum, lá fora, todo mundo, a gente vai se referenciar assim, as pessoas falam, né? Eu não vou chegar para minha mãe, que não é estudante de anatomia, e pedir para ela tirar, eu não vou pedir para minha mãe tirar nada, ela que pede para mim. Quando eu deito em casa, na casa dela lá, eu boto a minha perna em cima do sofá, ela não chega, tira o seu membro inferior aí do sofá. Ela manda eu tirar o pé do sofá, a perna, não existe aí esse negócio. Isso é entre a gente aqui, na anatomia, na sala de aula, nos estudos, tá? Membro inferior, membro superior e falar os segmentos, porque você pode incorrer em erros, assim, o osso do braço. Quais são os ossos do braço? Isso é pegadinha de prova, né? O cara vai e descreve todos os ossos do membro superior. Eu não perguntei os ossos do membro superior, eu perguntei os ossos, o osso no caso, né, do braço, o osso húmero. Então, o húmero, o rádio, a una, o fêmur, eles são ossos longos, né, meu? São ossos longos, são ossos grandes. Agora, metacarpo, metatarso, eles estão no esqueleto da mão. As falanges da mão são ossos pequenos, não são? Mas não são ossos curtos, eles são ossos longos. Se você pegar uma falange e um metacarpo, por mais que eles não sejam grandões, como é o fêmur, por exemplo, ele é um osso onde o comprimento vai ser maior que a largura e chamar mais atenção do que a espessura. Então, a falange, na mão, todas as falanges da mão são classificadas como ossos longos. As falanges do pé, as proximais são ossos longos,
a maioria dos autores classifica a falange distal do hálux também como osso longo. Agora, as outras falanges, médias e distais, dos outros 4 dedos no pé, são ossos curtos, eles são bem quadradinhos. Aí a forçação de barra você chamar esses ossos, as falanges médias e distais do pé, com exceção do hálux, de ossos longos, aí são ossos curtos. Agora os metatarsais, os metacarpais, as falanges todas da mão são consideradas ossos longos. Existem ossos especiais, ossos pneumáticos, ossos classificados de maneira especial, pneumáticos que contêm cavidades aéreas, como acontece em alguns ossos do crânio. O osso, por exemplo, o osso esfenoide, o osso etimoide, eles são ossos irregulares também, mas são classificados como ossos pneumáticos. Ossos suturais, são ossos presentes no meio do tecido fibroso, nas suturas. Ossos intratendíneos, presentes no interior de tendões. O osso mais famoso intratendíneo é a patela. Notem que alguns ossos podem ser classificados com 2 ou 3 classificações, por exemplo. A patela é um osso sesamoide, em forma de sementezinha lá, sesamoide. É um osso curto também, é um osso intratendíneo, ele está dentro do tendão patelar. E você pode até chamar de um osso periarticular, que também você vai encontrar essa classificação por aí. Então, ossos sesamoides em forma de semente. É comum ter ossos sesamoides extranumerários nos pés e nas mãos. Olha lá, ossos extranumerários ou acessórios, são aqueles que extrapolam a contagem dos 206 ossos. Quer dizer, uma pessoa que você conheça, ou um cliente, ou um paciente, que tem uma 6ª vértebra lombar. Às vezes ela não tem sintoma nenhum, descobre num exame de raio-x simples. Essa última vértebra lombar, ela é um osso irregular também, mas é classificado como osso acessório.